Chegou a hora de falar de cinema nacional, mais especificamente do Festival de Cinema de Gramado, que esse ano ocorre do dia 12 a dia 20 de agosto, obviamente na cidade de Gramado. Estaremos lá acompanhando toda a movimentação e os novos filmes que devem pintar por lá. E para esquentar o clima da Serra Gaúcha, a Vigília Nerd preparou uma série de entrevistas especiais e exclusivas com os diretores brasileiros selecionados para a mostra competitiva de longas metragens. E essa primeira entrevista que você vai ver é com Cristiano Burlan, diretor do filme A Mãe, que promete muito drama, uma pegada policial e, obviamente, de crítica social. Então, assina o canal, acione o sininho e acompanhe a nossa primeira entrevista do Festival de Cinema de Gramado, 50 anos. Então, Cristiano, muito obrigado por receber a Vigília Nerd, por estar com a gente aqui nesse momento de preview, né, do Festival de Gramado, um festival que esse ano completa 50 anos, e com esse filme selecionado chamado A Mãe, né, sua primeira vez no festival como diretor selecionado, é isso? Isso mesmo sendo gaúcho, já tendo posso dizer que uma filmografia extensa, é a primeira vez que eu participo do festival. Isso me dá muita alegria, né? Eu nasci em Porto Alegre, vim muito jovem para São Paulo, e desde que eu faço cinema, o festival permeia o meu imaginário. Então, estou muito contente, ainda mais uma edição comemorativa de 50 anos. Eu ia mesmo comentar, essa é uma edição que volta depois de 2 anos em formato híbrido, né, em formato de pandemia, e agora volta no formato presencial, ainda que deve ser ainda mais especial para todo mundo que vem para essa edição, né? Com certeza. Eu terminei o filme 2 semanas antes do início da pandemia, né? E isso acabou dificultando também a circulação do filme, né? Então, poder estrear no Brasil, no Festival de Gramado, sendo gaúcho, é uma felicidade completa. É um pacote, né? Um pacote. É uma das primeiras perguntas, não tem como fugir, né? Como é que foi receber essa notícia depois de todo esse período? E tanto para ti quanto a tua equipe, como é que foi a reação? O primeiro impacto. Você fica. A gente sempre, quando faz inscrição no festival, a gente nunca tem certeza se o filme vai ser selecionado, né? E o que a pandemia trouxe foi uma quantidade imensa de filmes que foram produzidos no país e estão represados, né? Eu tive a sorte e a felicidade de ser contemplado no edital aqui da SPCine, o filme já tem distribuição garantida, né? E a possibilidade de estrear no Festival de Gramado, um festival que tem muita visibilidade, acaba ajudando, né, a estreia do filme. Provavelmente o filme vai estrear no final do ano. Todo mundo ficou muito feliz, né? A gente tinha muita expectativa, menos sabendo que não existia certeza, né, da possibilidade de estrear, por existir muitos filmes de qualidade, de colegas, filmes que eu conheço que estão aí para estrear, fora do país e no Brasil, né? Então, esse ano, especificamente, a foi muito difícil, né, a seleção, imagino, para quem fez a curadoria. Sim, cada vez a gente vê mais filmes inscritos, né, para a seleção, então o filtro realmente ele fica ainda mais complicado, né? E o teu filme, A Mãe, né, ele já foi exibido no Festival de Málaga. Como é que foi esse festival? Como é que foi a repercussão do filme por lá? O que tu pode contar para a gente dessa experiência? O Festival de Málaga ele tem crescido nos últimos anos, ele tem além de ter o festival, tem um mercado que chama Mafis também, é um encontro onde você apresenta os projetos em desenvolvimento e afins. Tem uma valorização do festival latino-americano na Espanha, né? E o filme acabou sendo de lá contemplado com um prêmio ainda de atriz coadjuvante para Débora Silva, que é uma personagem real, né? Ela é líder das Mães de Maio, um movimento aqui de São Paulo, onde o roteiro é inspirado também nessas personagens reais. E ela foi contemplada com um prêmio chamado Bisnaga de Ouro como atriz coadjuvante no Festival de Málaga. Bom, e tu tens também, além dessa já premiada atriz, a Marcélia Cartacho, né? Que em 2019 foi ovacionada no Festival de Gramado, aqui ela ganhou por Pacarrete, aliás, Pacarrete fez a fila ali nas premiações do Festival de Gramado. Então, tu já tens ainda uma atriz coadjuvante já muito valorizada e tem também no papel principal a Marcélia Cartacho, que meio que dispensa apresentações, né? Imagino que como diretor, e depois a gente vai entrar na questão do filme mesmo, escolher ela deve ter sido uma das coisas mais fáceis para ti, né?
Na verdade, eu escrevi junto com a minha parceira, Ana Carolina Marinho, que é atriz e roteirista do filme também. A gente escreveu para a Marcélia, né, para o rosto dela. Né? A Marcélia sempre fiquei muito impactado desde a primeira vez que eu vi a Hora da Estrela, ela fazendo a Macabé, e essa dimensão humana desse rosto nunca saiu da minha memória. Quando eu pensei no filme, foi a primeira imagem que me veio à cabeça, foi o rosto da Marcela Cartaz. E intuitivamente eu sabia que ela teria essa possibilidade de representar esses temas que são tão pertinentes, né? Porque nunca é natural uma mãe enterrar um filho, né? E, e quando eu propus para ela, ela aceitou na hora. Né? Então, foi... Além da Marcela Cartacho, eu tenho então, no elenco também Helena Inês. Né? Posso dizer que é um elenco potente. Bacana. E falando um pouco mais do filme, Cristiano, a gente sabe que tu vens de uma trajetória bem importante, bem impactante, né, na tua carreira. Tu tens a trilogia do luto, né, com Construção, temos o Eleger de um Crime, né, agora me fugiu Mataram Meu Irmão, né? Mataram Meu Irmão, que abordam tragédias familiares próprias, é isso? Conta um pouco de como foi essa construção e imagino que não tem como fugir disso, vendo do que trata o filme A Mãe, né? Quando eu chego em São Paulo, eu acabo indo morar numa região dos anos 90, final dos anos 80, começo dos anos 90, que era conhecido como Triângulo da Morte, que era composta por 3 bairros, Jardim São Luís, Jardim Ângela e Capão Redondo. E minha família foi assolada por um círculo de pobreza e violência, que resultou na morte do meu pai, do meu irmão e no assassinato da minha mãe depois, mas aí em outra região, outro estado, em Minas Gerais. O filme Construção, ele aborda as memórias que eu tenho do meu pai, que foi um pedreiro, construiu muitas casas. O Mataram Meu Irmão fala sobre o brutal assassinato do meu irmão por uma, então, milícia, que a gente não se utilizava do nome milícia, né? Mas era uma quadrilha comandada por policiais militares na região, com 7 tiros pelas costas, e o eleger de um crime sobre o assassinato da minha mãe. Mas esses filmes, eles partem de uma perspectiva pessoal, mas eles não se encerram nisso, né? Senão seria muito autocentrado, né? Eu falo do meu pai para falar da minha relação com o trabalho, né? Com a figura que é o pedreiro, que é uma figura invisível dentro da estrutura de trabalho. O Mataram Meu Irmão, ele fala não só sobre meu irmão, mas o assassinato de muitos irmãos nas periferias das cidades brasileiras e da letalidade da Polícia Militar do Estado de São Paulo, é a brasileira, que é uma das mais letais do mundo, é uma das que mais mata. Quando eu abordo o assassinato da minha mãe, pelo que se pode chamar de seu companheiro, eu estou abordando o feminicídio, que é um tema periclitante na nossa sociedade. O roteiro do Mãe, ele é inspirado num mito grego, uma peça, Antígona, só que Antígona luta pelo direito de enterrar um dos irmãos, né? Creonte dá a opção para ela, depois de ter 2 irmãos assassinados, que somente poderia enterrar um. E também nesse movimento que chama Mães de Maio, em 2006, após os ataques do PCC aqui na cidade de São Paulo, a polícia militar teve autorização para sair matando pelas periferias aqui da cidade, e morreram mais de 500 jovens. Muitos desses corpos não foram encontrados e a maioria dos crimes não foram solucionados. E a Débora Silva teve seu filho assassinado, e ela é uma das personagens do filme também. E também não deixa de ser, uma certa maneira, inspirado na percepção que eu tive da imagem da minha mãe, quando descobriu que teve um filho assassinado pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu não acho que nunca vai ser natural uma mãe enterrar o próprio... A ordem natural das coisas é que os filhos enterrem os pais e as mães, né? Não o contrário, como acontece no filme e como aconteceu na minha vida. Infelizmente é um tema muito latente e não é fato isolado, né? Essa questão de termos mortes oriundas vindas de tiros disparados pela polícia, a gente vê isso quase todos os dias no nosso noticiário, né? E tu passou por isso, tu teve uma experiência de vida muito importante, né, nessa questão. E, claro, já se inspirou também em outras histórias e ainda misturou esse conto grego. Então, como é que foi chegar nesse roteiro junto com a tua roteirista? Como é que foi essa construção de todo esse perfil
e de toda essa mensagem que provavelmente o filme vai passar, assim, o que tu pode nos falar? Escrever roteiro nunca é fácil, né? É complexo demais. É um processo de 7 anos entre a ideia e o lançamento do filme. Então, é uma estrada muito longa, né? E a elaboração e trabalhar com temas que são tão pertinentes e temas que me tocam de uma certa maneira, que partem de uma perspectiva pessoal, é sempre um desafio maior, né? E eu não ser panfletário também, né? Eu me lembro de uma frase do Orson Welles, um filme quando se torna simples veículo de uma mensagem ideológica, política, social, ele já nasce morto, né? É claro que tem uma posição política ali em relação ao mundo minha, da minha corroteirista, e de todo o processo criativo que foi trabalhado no roteiro. Mas esse engendramento entre discurso e linguagem, para mim, é uma questão importante, né? Que as coisas não sobreponham as outras, né? Encontrar esse engendramento é um processo bem complexo, né? Espero que a gente tenha conseguido, mas aí quem tem que dizer é quem vai assistir, quem vai escrever sobre o filme. Foi o teu projeto mais longo até agora? Foi, foi. Eu estou atingindo por volta, eu já tenho mais de 30 filmes, se eu não me engano, com esse eu chego a 20 longas. Eu estou terminando mais dois. Aí serão mais de 20 longas. É a primeira ficção com recursos, com recursos mais portentosos. Assim. Ele demorou 5 anos para ser contemplado no edital Prodecine 5, né? Foi um dos últimos projetos que recebeu recursos federais para ser feito. Eu posso dizer que é o projeto mais longo. Eu acho que cada projeto tem sua especificidade, né? Às vezes você tem uma ideia que tem uma urgência que você precisa filmar naquele momento ali, nas condições que você tem. Eu acredito também que houve um aburguesamento dos meios de produção. A gente esquece que o cinema brasileiro e o cinema latino-americano, que a falta de recursos está diretamente ligada à sua estética. Que a falta de recursos não pode ser desculpa para fazer filmes menores. Não estou dizendo que a gente tem que filmar sem dinheiro, pelo contrário, acho que as pessoas têm que ter recursos, todo mundo tem que ser bem pago, finalizado, o filme ter distribuição. Mas não ter acesso a esses recursos, eu também acredito que a gente possa pensar em outras possibilidades. Eu acho que o fomento público é muito importante no país, né? Ele se sedimentou nos últimos anos, isso possibilitou o surgimento de uma nova geração de realizadores e realizadoras pelo país. E isso é o fortalecimento do mercado audiovisual e do nosso cinema, né? Como não só como expressão artística, mas como meio de produção também. Como tu enxerga, assim, desde os últimos anos para cá, que a gente tem tido um rompimento muito forte do governo com a cultura, tem sido mais difícil para vocês, realizadores? Tem que se virar ainda mais? Como é que tu enxerga essas gerações que tu tem acompanhado ao longo dessa tua carreira? É bem complexo, né? Emitir opinião assim definitiva sobre um assunto que é tão recente, o que eu posso dizer é que houve um aniquilamento total do fomento ao audiovisual brasileiro. Um desconhecimento de como isso tem uma influência econômica no país também, né? A quantidade de empregos que se gerava, porque você tem no meu set, por exemplo, chegava diretamente eram quase 80 pessoas contratadas, mas indiretamente chegou a 300 pessoas. Né? Então, esses recursos públicos eles são retornados para a sociedade, né? Economicamente tem um estímulo ao mercado, então movimenta toda uma cadeia, né, de produção que é movimentada quando esse dinheiro chega à mão dos realizadores e das produtoras. O que houve foi um aniquilamento total, né? Se dizia muito no que a gente chama de indústria, né? E era uma falácia, né? Se percebe a fragilidade dessa pseudo-indústria que a gente acreditava ter construído, né? Porque a exclusividade e a dependência de fomento público, né? A falta do próprio entendimento de que o setor privado também deveria participar disso. Não sei como, né? Acho que todos os âmbitos devem sentar e conversar com a esperança de que isso mude, uma possível mudança de governo e que a gente retome de onde se parou, né? Mas o que houve, isso me afetou diretamente e indiretamente muitas pessoas e muitos dos meus amigos são realizadores aqui em São Paulo e pelo país também. Eu sei que isso, eu acho que a gente vai demorar uns 30 anos para reconstruir o que esse governo acabou destruindo em tão pouco tempo. É marcante, né? Outra mudança que a gente tem é muito na questão de consumo hoje em dia do cinema, né, Cristiano? A gente tem hoje, e a pandemia meio que
aumentou essa possibilidade e diminuiu a possibilidade do cinema, talvez, de que o cinema hoje virou um programa talvez um pouco diferente do que era 2 anos atrás, né? Como tu enxerga essa mudança, assim, pós-pandemia, de estar sendo um realizador audiovisual, que as pessoas hoje em dia vão um pouco menos ao cinema, acompanham mais os blockbusters e tem a comunidade do streaming e sabem que daqui a pouco o filme vai estar por ali. Eu acho que o cinema, é claro, eu vou emitir uma opinião para uma perspectiva muito pessoal. Todas as perguntas que você me fez, elas são muito subjetivas e complexas, né? Claro. Mas mesmo antes da pandemia, o que eu percebo é que a gente não entendeu ainda as possibilidades de difusão da internet, né? Então, é claro que quando você faz um filme, você sai da escola de cinema, você idealiza fazer um filme, você quer ver seu filme batendo lá na tela, né? Mas o cinema não é a única possibilidade, né? Eu me lembro do Steve Soderbergh, ele lançou um filme chamado Dolls, Bonecas, foi o primeiro a lançar no DVD, na internet e na sala de cinema, né? E eu acho que são públicos distintos também. Cada público tem a sua especificidade. É claro que ser um realizador independente no Brasil exige que a gente seja produtor, que entenda de distribuição. É muita informação, né? A gente só queria fazer os filmes, né? Mas tem que se pensar tudo isso para poder divulgar o trabalho, a difusão desse trabalho. Eu acho que os governos anteriores eles fizeram um trabalho incrível de fomento, de estimular a produção, mas se pensou muito pouco nessa difusão dessa quantidade imensa de filmes que foram realizados, né? Há que se pensar, né? E também, assim, eu acho que eu me sinto numa obrigação de querer divulgar um filme que foi feito com recursos públicos, né? Meu trabalho não termina ali quando eu termino de filmar, né? Ou participo de um festival, né? Acho que é importante o realizador acompanhar o filme para debates, esse filme ser visto em universidades, né? Ao mesmo tempo, esses streams, essas plataformas, muitas plataformas brasileiras foram criadas para difundir o cinema brasileiro, eles acabam se perdendo por falta de conexão ali, né? Acaba sendo um espaço vazio dentro da internet, né? Onde encontrar esses filmes, né? Como divulgar esses filmes, né? Então, acho que tem muito para se pensar ainda, né? E muitas possibilidades. Eu acho que o cinema ele não vai acabar. Ele já foi dado como morto várias vezes. Ele já foi considerado um cadáver muitas vezes, né? Principalmente no século XX, né? Com o advento da televisão, com o advento do videocassete, ele continua aqui. O que eu acredito que ele vai se transformar, né? E está muito caro ir ao cinema hoje em dia, né? Imagina para um pai de família que tem 5 filhos e vive de salário mínimo. É inimaginável ele poder ir ao shopping center e pagar R$ 40. Eu sou professor, eu pago meio. Ontem eu assisti o Elvis Estava curioso, fui numa sala de shopping a última sessão, eu paguei R$ 20, mas o ingresso era 40. Eu moro aqui no centro, mas quem vem da periferia, né? Não sai, não vê esses filmes. Né? Então, e também há que se entender que tipo de filme a gente faz, para quem esses filmes são feitos, né? Como se relacionar com isso. É muito complexo, né? Eu espero que venham novos ares por aí, que a gente possa repensar toda essa política de difusão do audiovisual brasileiro. O mais importante é que há uma democratização, mais pessoas estão fazendo filmes diferentes, distintos, com opiniões diferentes, ao mesmo tempo, isso dá uma esperança muito grande, né? Que é o cinema, que eu não costumo falar cinema brasileiro, porque tem o cinema da Ana, do João, cinema feito lá no interior do Rio Grande do Sul, no interior do Pará, é o cinema de cada um. Mas, sendo bem superficial, posso dizer que o cinema brasileiro vai muito bem, obrigado, e pode melhorar muito mais. Legal. Agora, pegando o copo meio cheio, né? Da mesma forma que o streaming veio e pode ter tirado o pessoal um pouco mais do cinema, ele fomentou e fomenta, e vai fomentar ainda mais a produção audiovisual nas suas regiões, e a gente vê cada vez mais os canais investindo em produções locais, né? E qual é a tua visão sobre esse lado, de que mais colegas vão também poder mostrar trabalho nesse aspecto, num canal mais fechado, num projeto mais intimista, talvez, menor, talvez, né? Não sei como a gente pode chamar, mas também em mais oportunidades, né? Com certeza. Eu acredito, principalmente as redes de TV pública no país e as privadas, porque são concessões públicas, né? Elas deveria existir cotas de difusão do audiovisual brasileiro, né? Que seja na madrugada, mas que se passasse a quantidade imensa de filmes que foram produzidos. O questionamento que eu faço aos streams que
que são bem-vindos, né, em termos de produção, estimular a produção audiovisual brasileira, que há que se repense também essa relação, né? Na França, na Espanha e Portugal, há um protecionismo aos meios de exibição e a relação, né? Um desses streams da vida anunciou há um tempo atrás um valor, um montante que, para o mercado brasileiro que estava completamente parado, é um montante muito grande. Mas se pensar que a produção de uma série por esses valores, quando eles divulgam, difundem isso para 250 países, é praticamente um dinheiro de troco de bala, né? Então, como dá principalmente essa relação de trabalho, né? E também a decisão do que é produzido e como é produzido na mão de poucas pessoas, dizendo como a gente tem que contar nossas histórias, né? Uma uniformização da linguagem, né, da estética, isso é muito perigoso também. Há que se questionar, há que ser bem-vindo, mas há que se questionar como a gente não dá para baixar a cabeça e fazer tudo que eles querem, né? A gente tem que entender como funciona isso. Então, mas ao mesmo tempo eu acho que são outras possibilidades, né? Mas a difusão nos canais de TV e nos streams, acho que tem que ter e já existe essas leis, né? Mas elas não são como a cota de tela para curta-metragem, por exemplo, quando você é uma lei, se eu não me engano, do final dos anos 70, que antes de um longa tinha que se passar um curta, né? E o curta-metragem é um processo, faz parte do processo cinematográfico, é muito importante. Não só para a formação, mas como estética também. Não necessariamente o curta-metragem é um exercício para fazer um longa, né? Eu faço uma comparação como um curta-metragem seria como escrever conto. Escrever conto é tão difícil quanto escrever um romance. E o Festival de Gramado traz bastante isso, né? É bem importante a gente ver muito material muito bacana e muito bom passando por lá nas sessões que sempre exibem um curta, né? E depois um longa na sua mostra competitiva, né? O que a gente pode falar mais, Cristiano, de Mãe, assim, para pós-festival? Já tem um cronograma lançado para que tu acompanhe ele aqui no Festival de Gramado, depois aparecer em algum outro festival? Já tem data de estreia para o cinema aberto? Como é que está a relação do filme Mãe pós-festival? Ele vai, passar por alguns festivais aqui no Brasil, que já recebi confirmação, mas eu não posso anunciar ainda, e alguns festivais lá fora. É possível, a gente já tem a estreia garantida, a data não tenho certeza ainda. Ou dezembro ou janeiro, com certeza, porque a gente foi contemplado no edital aqui da SPCine, foi um dos últimos fomentos ao cinema que sobraram no país, e a gente teve a felicidade de ser contemplado. Então, ele estreia em dezembro ou janeiro e continua rodando festivais aqui no Brasil e lá fora. E a gente está com uma grande expectativa, né? E ansioso também, né? Porque eu acho que abre a competição, se não me engano. Opa, E é minha primeira vez interessante. em Gramado, não só no festival, como na cidade também. E eu fico sonhando com X Coração de Galinha ou Café Colonial. Coisa boa, coisa boa. Sou suspeito que eu sou aqui do Rio Grande do Sul, moro aqui pertinho de Gramado. E claro, para deixar o pessoal ansioso aí para assistir a premiere de A Mãe lá no Festival de Gramado, o que tu pode dar assim um pouco mais de pista? Que é claro, a Vigília Nerd vai estar lá no festival e vai conversar contigo para depois do filme, que é aquele papo que a gente amplia muito mais, né? Mas o que a gente pode deixar assim de gostinho para quem está nos assistindo, de repente vai estar em Gramado, de repente já coloca na agenda para assistir a premiere nacional de A Mãe? Eu acho que a performance da Marcélia, sabe? É muito poderosa mesmo, assim, chega a ser tocante. E aí eu me sinto lisonjeado porque é o meu trabalho dando resultado ali. Mas acho que é menos um diretor que dirige uma atriz, mais um encontro assim entre duas pessoas que acreditaram no trabalho e, a força do rosto dela na tela, instintivamente eu tenho certeza que isso de alguma forma pode tocar as pessoas. Nisso eu tenho muita fé. Legal, já estou bem curioso para assistir teu filme, Cristiano. Obrigado pela oportunidade da gente conversar, já deixar esse gostinho, esse preview que a gente está fazendo aqui dos 50 anos do Festival de Gramado, que a Vigília Nerd vai acompanhar em loco, vai estar lá, vai estar pegando as coletivas e pegando também essa essência de como é o debate pós-filme, né? Porque é muito importante para a gente também. A gente faz a crítica, a gente acompanha todo o lançamento, a premiere, e depois a gente vê vocês falando, que é bem também importante, e pegar as minúcias e como foram as construções para chegar nesse resultado. Então, a gente está bem curioso por esse ano e, novamente, te agradeço a oportunidade para falar contigo.
Eu que agradeço, é sempre bom. Não só fazer filmes, mas falar e pensar sobre os filmes. Faz parte do processo. Muito obrigado. Legal, obrigado. Obrigado, Cristiano. Então, encerramos nossa participação aqui. Obrigado novamente pela tua atenção, pelo teu tempo, pela entrevista que foi maravilhosa, te agradeço. Confesso que não conhecia, não te conhecia, estou ainda... A gente está como um veículo novo, né? A gente está há 6 anos no mercado e a gente tem essa ideia de ser entusiasta muito do cinema nacional e a gente divulga tudo que a gente consegue do cinema nacional. A gente acompanha já há 6 anos também o festival, então a gente também está num constante aprendizado das pessoas, dos rostos que fazem o nosso cinema, então, para nós também é bem importante esse momento de conversa. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho. A gente se vê em Gramado, então. Obrigado, nos vemos lá. Comemos X lá junto.